Fala galera, quem tá falando é o Player U. E aí gente, aqui quem tá falando é o Player Hadouken 2. Tá na hora de cair na pancadaria pro fight. Todos gostam de jogos de luta, seja Naruto Storm, Mortal Kombat, The King of Fighters ou Street Fighter. Mas os outros jogos? Você sabia que existem jogos de luta que são incríveis, porém foram esquecidos ou são pouco falados? Pois é, né? Bom, então já desce o like, se inscreva no sininho e ativa o canal. Porque hoje a gente vai falar sobre os jogos de luta que foram esquecidos. Compartilhe o nosso canal, vai ajudar bastante. E saiu um vídeo novo domingo passado. Se você não viu, por favor veja, porque ele tá muito legal. Sobre coisas que você podia fazer no Minecraft e tá muito top. Ninja Master. Lançado originalmente para arcades e Neo Geo, Ninja Master se passava no Japão feudal. E os seus personagens eram guerreiros ninjas de clãs diferentes. Desculpa, buguei, gente. De clãs diferentes, guerreando entre si por seus próprios motivos. O personagem principal era Sasuke Sarutobi. Você já ouviu esse nome em algum lugar? Sasuke. Que traz seu clã ninja para se vingar de seu pai. Outros personagens lendários da história do Japão, como o ladrão Ishikawa, Goemon e Shogun Oda Nobunaga, Demon Gordon, também estão presentes neste lindo game. Durante os combatentes, cada luta tem suas armas específicas. Cada um tem uma arma diferente, semelhantes ao que acontecia em Samurai Shodown. Falei certo? Falou certo. Ok. Outro ponto positivo vai para a trilha sonora, que realmente, como é que fala? Ela lembra filmes samurais antigos, sabe? Filmes de ninja antigos pra caralho, tipo Rambo. Número 2, Bushido Blade. Desenvolvido pela Squaresoft, hoje chamada de Square Enix, a criadora de Lara Croft, este game tinha como diferencial cenários enormes que possibilitavam perseguições e movimentações livres, e a ausência total de uma barra de energia. Isso mesmo, aqui um golpe bem dado pode acabar com a luta instantaneamente. Caso sua espada atinja o inimigo em algum ponto vital, já era morte na certa. Morri! Dependendo do ponto onde o inimigo era atingido, ele poderia perder um braço, uma perna, ou até cabeça, né? Às vezes assim, quando ele fica puto, acerta o player sem querer, ou impossibilitando de lutar e o deixando apenas esperando pelo golpe de misericórdia. Havia várias armas cortantes, como... fala aí uma arma. Faca de cozinha. Usar um leque. Tipo o Mortal Kombat lá prova. Cada uma com seus próprios pesos e graus de letalidade. Até dificuldade, assim. Mate errado. Número 3, The Last Blade. Uma época de grandes conflitos no antigo Japão, este game incorporava vários elementos de mitologia japonesa, o que, somando os personagens criativos e uma trilha sonora marcante, o tornou um grande sucesso na época. Em 1998, a SNK lançou The Last Blade 2, com várias melhorias em relação ao primeiro jogo. Ambos foram relançados para consoles conforme o tempo passava, mas nunca mais a franquia teve um jogo produzido. Alguns personagens do game, como Lee e Musashi, foram inspirados em pessoas reais. Então palma giratória. Número 4, Kabuki Clash. Lançado em 20 de junho de 1995 no Neo Geo, é um jogo de luta que é o spin-off de uma popular série japonesa de RPGs. Exatamente, foi apenas um jogo de luta para criar uma saga inteira de RPGs. Exatamente. De console, chamado First Eden of Eden, que foi publicado pela Hudson Software. A série tem mais spin-offs do que jogos principais, porém este foi o primeiro jogo
que não necessariamente seria um RPG e reuniria os personagens de vários títulos pela primeira vez. A série ela foi pioneira do gênero de RPG. Saúde. Rinite. Vou cortar da edição que parecia um panda. Porém, o Neo Geo acabou ficando pouco conhecido, até mesmo por quem era fã da série. Em 28 de julho de 1995, o jogo foi lançado para Neo Geo AES. A tela foi boa. A versão caseira da placa de arcade em... Oh caralho. E em 24 de novembro de 1995 ele finalmente chegou para Neo Geo CD. Aquela... Esqueci o nome. Esqueci. É um console que que rodava apenas jogos da Neo Geo, só que em CDs. Exatamente. Bom, com personagens selecionáveis exclusivos, esse foi o primeiro e até agora o último jogo da série que foi lançado em inglês. Depois da aquisição da Hudson Software pela Konami em 2011, a série tem se mantido na galeria da empresa. O jogo tem fases bem desenhadas, trilha sonora épica e boa de se ouvir, e os personagens carismáticos e lindos, aqueles que tem aquele apego emocional forte e morrem no final. É. Número 5. World Heroes. Este foi mais um game de luta criado pela ADK em parceria com a empresa japonesa SNK. Foi lançado para vários consoles, como o Neo Geo. Neo Geo era um console? Eu não sabia. Não, console. Eu achei que era só uma empresa só. Não sabia. Bom, desculpa gente, eu não sabia. O Super Nintendo e a Sega Saturno. Como o próprio nome diz, World Heroes conta a história. Na verdade, com lutadores de várias partes do mundo. Algo claramente baseado em Street Fighter, mas tem suas características próprias. Apenas 3 botões eram necessários durante o combate. Um para o soco, um para o chute e outro para os arremessos. Ao todo, apenas 4 jogos foram feitos, sendo o último deles lançado em 1995. Nossa, faz muito tempo então, né? Até 2020, faz quanto tempo? Não sei, não sou bom de matemática. Vai estar aí na tela se ele quiser botar. Seus personagens, vez por outra, aparecem em outros games, mas a franquia em si meio que foi esquecida. Número 6. Glory Horde foi desenvolvida pela Hudson Software, a mesma dos games da série Bomberman. Yes! Porque eu gosto daquela abelhinha falando, mas não é engraçado. E seu principal diferencial era que os personagens poderiam se transformar em animais durante as lutas. Exatamente, então esse jogo pode agradar tanto gamers, quanto otakus e quanto furries. Exatamente. Me perdi. E botar bombas. Contém uma história bem estruturada, mesmo sendo clichê e massiva. O jogo tem uma melhor ambientação 3D, ótimos personagens e acredite, o final vai te explodir a cabeça porque tem um grande plot. The prophecy is true. Marcou a época do PlayStation 1 e 2, apresentando personagens carismáticos e jogabilidade pesada. Nossa, mano, imagino você jogando um jogo e começa a sentir dor nas costas. Tá. Pesada para os ambientes em 3D, no melhor estilo de Tekken ou Soul Calibur. Número 7. Battle Arena Toshiden. Battle Arena Toshiden foi um dos primeiros títulos desenvolvidos para o PlayStation, chamando atenções pelos seus personagens e cenários 3D. Ajudou bastante nas vendas do console naquele começo de carreira, apresentando jogabilidade sólida e gráficos bonitos para a época. O primeiro game também ganhou versões para o Saturn e PC, e até mesmo para o Game Boy, onde os personagens eram versões fofinhas em SD, tipo Pocket Fights. Também havia um anime baseado no game,
com episódios de meia hora cada um. Infelizmente ficou lá pelos anos 2000, mesmo no, caralho. Corta aqui. Infelizmente ficou lá pelos anos 2000, mesmo e nunca mais recebeu um título novo. Número 8, Darkstalkers. A franquia Darkstalkers, conhecida como Vampire Hunters no Oriente, é uma das que mais deixaram saudade entre os fãs dos jogos de luta. A série da Capcom teve apenas 3 títulos. 3 títulos e algumas edições especiais. Mas acredite, essa saga se deu fim em 2005. Pelo tempo que durou a franquia, Darkstalkers fez muito sucesso, chegando a ganhar séries animadas e história em quadrinhos. Personagens como Morrigan, Lilith e Felicia continuam aparecendo em muitos jogos da Capcom. E ainda são mascotes muito amados pelos fãs, mas né, acabou o jogo. Os games da franquia eram muito animados, com gráficos vivos, personagens interessantes e muitos golpes especiais. Lá por entre 1994 e 1997, eras da série principal. Entre jogos incríveis foram lançados e sinceramente é difícil de entender o motivo que levou a Capcom a deixar Darkstalkers de lado. Se você conhece o jogo atualmente e joga ele, cara, você é top. Tem como jogar no Xbox 360 e na PlayStation 3, eu acho. Número 9, Rival School. Quem gosta de jogar com o personagem Sakura Kazugano, caralho, como que se fala isso? Sakura Kazugano em Street Fighter deve se lembrar do cenário Rival School. O game foi lançado em 1997 e brilhou no PS1 e nos arcades. O game colocava alunos e funcionários de escola em combates eletrizantes. No quesito visual, Rival School também chamou a atenção por seus gráficos 3D. Além dos combatentes dinâmicos, o game possuía um modo de jogo voltado a explicar a história de cada personagem, e isso dava aos players uma noção perfeita de toda a trama. Quem leu sabe que os temas abordados pelo game não são nada escolares. Número 10, Garou, Mark of the Wolves. Quem diria? Diga! Opa. Que foi o trabalho com gameplay mais técnico da era de ouro da SNK. Concordo. Garou foi ousado ao retirar itens fundamentais da franquia Fatal Fury para apostar em uma jogabilidade mais técnica nos modos de Street Fighter 3. A escolha não poderia ter sido melhor. Garou possui uma gameplay simples de se aprender, mas difícil de dominar, como acontece mais ou menos com Street Fighter V hoje. Na época voltou a MVS, placa arcade da SNK, para trabalhar muito mesmo, muito. Já que a placa da época de lançamento do jogo era um tanto quanto antiga, na época que era difícil de acreditar que tudo aquilo estava rodando na MVS, a placa arcade da SNK. Tem que ressaltar aqui, porque vai que tem muita gente que não conhece, né? Bom, eu nem conheci também, então Eu sou viciado em jogos. os cenários são bem detalhados e com uma plateia aqui de cores incríveis. Paleta, meu amor. Paleta de cores. Ah tá, desculpa. E uma plateia. Oh caralho, os cenários são bem detalhados e com uma paleta de cores incríveis. Ah tá, achei que era plateia, então uma plateia. Tá muito Obrigado, desculpa, gente. O destaque fica para a leitura do clássico cenário do lobo lendário Terry. O Terry do Fatal Frame. No terceiro round, o cenário fica com um efeito de movimentação ao fundo do estágio incrível. Número 11, Eternal Champions. Neste clássico do Mega Drive, vários lutadores são salvos no momento de suas mortes por uma entidade sobrenatural chamada apenas de O Campeão Eterno.
Reunidos, eles precisam lutar entre si e vencer. E o vencedor terá o direito de mudar o seu destino e fazer um equilíbrio para o universo. Foi bem recebido na época e chegou a ganhar uma nova versão, ainda mais violenta. Sai sangue, hihi. Violenta! A Violeta! Dos incríveis lá, a Violeta! Para Sega CD, além de alguns spin-offs ambientados, assim, tipo. No mesmo universo, sabe? Foda. Mas logo foi esquecido, vivendo apenas nas memórias dos Saudosistas dos 16 bits. Número 12, e meu jogo de luta favorito, True Kill. Sabe Mortal Kombat? Então, esse jogo deixa ele no chinelo, você deixa ele... não existe Mortal Kombat perto desse jogo, desculpa. Se quer violência, sangue, morte e personagens perturbadores, True Kill tem tudo isso e muito mais. Um grande jogo de luta que foi barrado antes mesmo de ser lançado oficialmente, toma seu lugar neste lindo vídeo, não é mesmo, meus queridos? Não poderia faltar. Não por ser um jogo que foi apenas esquecido, mas também por ser um jogo que deveria ter sido jogado. A insanidade rola solta nesse jogo de luta sangrento. O jogo seria lançado em 1988, porém sofreu um banimento por seu alto conceito de violência e cenas doentias do Fatalities. O jogo ficou famoso não só por ter sido cancelado antes do lançamento, mas por toda a forma de seus personagens marcantes, como Cletus, o fazendeiro canibal, Belladonna, a dona de casa dominatrix, e Violet, o contorcionista psicopata, e outros doentes e assassinos. Número 13. Castlevania Judgment. O jogo de aventura e terror ganhou uma versão em luta meio duvidosa, porém jogável e divertida. Lançado em 2008, o jogo se tornou uma vergonha da franquia, mesmo contendo gráficos bons para sua época e meio decadentes ao mesmo tempo. Sua história era confusa e tentou fazer um crossover que ficou meio confuso. Porém, o jogo se prendeu no coração de alguns jogadores, assim como eu. E eu. Mesmo você nunca tendo jogado, mas tudo bem. Você já jogou? Ah tá, desculpa. Joguei, mas foi bem pouco. Sim, eu gosto, me processem, tá? Me processem! Eu não consegui jogar direito por causa que... Mano, eu só consegui jogar em emulador, então tá meio difícil. O jogo foi lançado apenas para Nintendo Wii. O jogo estimula grandes horas de divertimento, mesmo sendo curto. Don't worry, you'll come to enjoy this. Número 14 e último nessa lista, Tatsunoko vs Capcom. Tatsunoko vs Capcom. Wii? Eu tive que fazer essa piada, desculpa. É pro Wii, tá, gente? É um título certamente interessante. Primeiramente pela ousadia de trazer uma vela... desculpa. Uma leva de convidados completamente nova. A meta série de crossovers da Capcom. A segunda é pelo fato do jogo ser lançado apenas para o Wii e arcades, em vez de queridos Xbox e PlayStation 3, porque, gente, o jogo é incrível! Os aparelhos de alta definição da época eram constantemente encarados como os mais hardcores, em vez de máquinas elegadamente casual, que era o console branco da Nintendo. Por fim, em terceiro lugar, é pela questão da localização, que promoveu algumas diferenças significativas entre as versões orientais e ocidentais do jogo. Então, gente bonita, o vídeo foi esse por hoje. E acreditem, eu traria mais jogos, porém o vídeo vai ficar muito longo e ia ser muito difícil de eu editar e fazer uma animação, porque eu faço tudo sozinho nessa parte da edição. O Player ele me ajuda na parte de procurar os jogos e moldar o roteiro.
E agora é algo Eu não faço nada, exatamente isso, eu não faço nada. Agora é algo eu sempre aqui falo. meio pessoal, tipo, eu preciso não. Eu quero, seria legal vocês se inscreverem no canal. A gente Porque, precisa. sim, é cansativo ficar fazendo roteiro, é cansativo tudo isso, e ver que vocês estão gostando é bom tanto pro canal quanto pra nossa autoestima, ainda mais pra minha autoestima, que eu tenho sérios problemas em confiança pessoal em relação ao conteúdo que eu trago. A gente só precisa que vocês deem like pra gente saber que vocês estão gostando. E Podem até xingar nos comentários, importante é o like. Jogar dinheiro, zoeira. E comentem o que vocês acharam do vídeo. E se inscrever já é mais de vocês, pra vocês aprenderem. Se vocês quiserem acompanhar, se vocês gostarem, quiserem mais tipo de vídeos comentando. Talvez no futuro uma gameplay, talvez no futuro comentando outra coisa fora os jogos, tipo filmes tipo jogos que ganharam os filmes. Eu preciso realmente que vocês cheguem e mostrem que o vídeo tá legal, ou que falem, vocês precisam mudar nisso, porque não somos um Felipe Neto. Não somos um Corey ou um Pytrol, nós somos pessoas que estamos tentando chegar próxima deles. E lembrando a vocês algo muito importante, não fiquem endeusando imagens públicas, endeusem aquelas pessoas que vocês conhecem. Exatamente. E então acho que é isso, eu sou o Player 2. Eu sou o Player 1. E ficou essa sabedoria pro final do vídeo, mas dessa vez não vai ser o final, vai ser apenas um press start.